Existem algumas passagens do Evangelho em que não entendemos ou parecem até contraditórias. Jesus disse: Não vim destruir a lei e os profetas. Mas também disse: A lei e os profetas duraram até João Batista, precursor de Jesus. Não parecem contraditórias? Em Lucas, é que nós lemos, né? Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. O que significa essa frase? O grande estudioso da Bíblia e escritor espírita Paulo Alves Godoy, no livro O Evangelho por Dentro, nos explica que a lei e os profetas duraram até João, mas Jesus disse que ele não veio destruir a lei e os profetas, mas cumprir. Os profetas, Moisés, criaram leis religiosas, políticas, civis, militares, até normas de higiene para coibir os abusos, proibir os abusos, os desregramentos daquele povo ainda embrutecido, sem grande evolução moral. Os 10 mandamentos são leis divinas. Mas Moisés e os profetas criaram leis humanas, que são transitórias, assim, válidas para uma época e um povo. E essas leis que eles criaram, para que pudessem ser obedecidas, eles diziam que também eram leis de Deus. Moisés foi médium, ou seja, profeta. Ele recebeu no Monte Sinai, por via mediúnica, os 10 mandamentos, nas tábuas da lei, onde está escrito: não matarás, um dos 10 mandamentos. Ele também foi chefe político, civil, militar, religioso. E justamente quando ele desceu do Monte Sinai, logo após receber os 10 mandamentos, o que ele fez? Viu que as pessoas estavam adorando uma estátua, um bezerro de ouro, e mandou matar esses hebreus que adoravam esse bezerro de ouro. 23 mil hebreus, nós lemos lá no Velho Testamento, foram mortos por ordem de Moisés. Quando Jesus disse que não veio destruir as leis, significa que ele não veio destruir as leis divinas, as leis morais, as leis de Deus, os 10 mandamentos. Mas as leis transitórias, humanas, Jesus reformou, combateu, discordou. Por exemplo, ele discordou da prática da circuncisão, do apedrejamento das mulheres adúlteras em praça pública, do apedrejamento dos filhos rebeldes em praça pública. Ele condenou o descanso obrigatório do sábado, a obrigatoriedade de lavar as mãos antes de comer o pão, a punição, né, àqueles que se comunicavam com os espíritos. Entre os judeus, a pessoa que se comunicasse com os espíritos seria condenada à morte. Por isso, Jesus disse que as leis e os profetas duraram até João. São essas leis humanas, transitórias, duraram até João. E que desde então é anunciado o reino de Deus. Até João, porque João Batista foi o precursor de Jesus. E Jesus anunciou o reino de Deus, que se conquista com a prática do bem. Não era mais necessário, segundo os ensinamentos de Jesus, né,
o amor, a caridade, a humildade, a fraternidade. Então, não era mais necessário frear os maus impulsos, os vícios, pelo medo, pelo fanatismo, pela superstição. E a outra frase de Jesus: até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Se a lei não vai ser mudada, não vão subtrair nada dessa lei até que tudo seja cumprido, né? Enquanto ela for necessária, enquanto ainda precisarmos de orientações, enquanto não formos ainda anjos. E aqui Jesus se refere às leis de Deus, né? As leis de Deus, porque as leis de Deus e os 10 mandamentos que são leis divinas, porque as leis de Deus são eternas, são perfeitas, por isso imutáveis, diferente das leis humanas. O professor Romeu do Amaral Camargo escreveu um livro chamado De Cá e de Lá e explica que no Monte da Transfiguração, Jesus, estava entre as aparições do Espírito Elias e de Moisés. Então veio uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mateus 17:5. Em seguida a essa voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Moisés, o representante da lei mosaica, e Elias, o representante dos profetas, que foi o maior profeta do Velho Testamento, ambos desapareceram. E Elias reencarnou como João Batista. Então, essa é uma confirmação de Jesus, nessa transfiguração no Monte Tabor entre Elias e Moisés. Aí o céu diz para que a gente ouça Jesus e Elias e Moisés desaparecem. Esse fato é uma confirmação do que Jesus disse, que a lei e os profetas duraram até João. A lei, Moisés, os ensinamentos de Moisés, os ensinamentos humanos. E Elias, o grande profeta, e seus ensinamentos humanos duraram até João. Toda a ação dos profetas ocorreu para o advento do Messias tão esperado. E dali em diante, a palavra de Jesus é que deveria ser ouvida, como disseram, como disse a voz que veio dos céus. E nós, Nós em que época estamos estacionados? Naquela época de Moisés, em que era necessário ter medo da punição de Deus, Deus castiga? Ou estamos na época dessa libertação da nossa consciência com os ensinamentos de Jesus e depois no século XIX com a doutrina espírita que veio resgatar aquele evangelho em sua pureza e simplicidade, que nos ensina a busca do conhecimento, a busca do autoconhecimento e a nossa transformação íntima. Em que época nós estamos? Agradeço muito a todos os inscritos, que a paz de Jesus envolva a todos nós, nossos lares e nossos familiares.